Hoje damos início à segunda temporada do FutHub Podcast. Trazendo convidados para falarmos sobre as relações executivo de futebol, estaremos preparando um conteúdo super especial. Falaremos sobre as experiências e trajetórias dos profissionais convidados. E nesta temporada, Diogo Bittencourt se junta a Fernando Carvalho no comando dos microfones. Siga o FutHub nas redes e curta o nosso conteúdo. Fique agora com o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um FutHub Podcast. Hoje aí uma participação muito especial, muitas histórias, muita experiência. E apresento aqui primeiramente meu parceiro nessa jornada, Fernando Carvalho. Bom, Diogão, boa tarde a todos, nossos seguidores, nossos telespectadores, porque acabamos figurando nesse mercado também como uma tela de TV. Prazer em receber o Rui Costa, gaúcho com sucesso nacional na área de gestão esportiva, na área de executivo de futebol. Começou aqui no Grêmio, até depois queremos saber detalhes daquela transição do jurídico, né, Rui? Do jurídico para o executivo. E vamos falar sobre futebol, sobre as coisas que interessam ao grande público, aos nossos alunos principalmente, né? Questões de gestão propriamente ditas. É um prazer muito grande te receber aqui, Rui. Bom, prazer, Diogo. Eu sempre chamo o Fernando Carvalho de presidente, né? E faço isso desde muito tempo. Primeiro porque ele merece. Segundo porque há pessoas no futebol que, por tudo que fizeram, pelo legado que deixaram, pelo aprendizado que proporcionaram a pessoas como eu, elas merecem essa deferência. Então tem duas pessoas que eu chamo de presidente no futebol. O presidente Fernando Carvalho e o presidente Fábio Koff não está mais conosco. E, obviamente, os meus presidentes com quem eu trabalhei. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com o presidente Fernando Carvalho e contigo, para falar daquilo que a gente ama, né? Que é o futebol, gestão, histórias, enfim. Estou à disposição de todos vocês aí para a gente poder falar um pouco sobre isso. Coisa boa te receber aqui, Rui. E já é um parceiro nosso, já participou do nosso curso de executivo. E eu sei que é genuíno essa referência, porque eu já estive em alguns lugares que tu, né, teve a oportunidade de fazer essa deferência aí ao Fernando, ao presidente. Mas como é que vocês se conheceram? A história é... Bom, eu conheço o presidente Fernando Carvalho muito antes dele cogitar da minha existência, né? Obviamente, porque eu acompanho futebol desde muito cedo. Ele é jovem ainda, né? Não vou dizer desde quando, mas... E eu acho que tem uma coisa que eu me orgulho muito. Eu sempre fui muito intenso nas coisas que fiz. Todo mundo sabe de onde eu vim, né? Como eu comecei no futebol. E eu fui incapaz, ao longo de toda a minha carreira, seja como dirigente voluntário, estatutário, profissional, de desrespeitar qualquer clube. E mesmo quando eu não tinha a expectativa que um dia pudesse trabalhar profissionalmente, né? E eu sempre tive profundo respeito pelo Internacional. E, portanto, pelas pessoas que por lá passaram e porque eu entendia que essas pessoas é que faziam o engrandecimento do clube que eu estava, né? Essa rivalidade, esse crescimento é que faz com que você sempre mire superar o teu adversário. Portanto, não pode odiá-lo nem desrespeitá-lo, né? E o presidente Fernando Carvalho sempre foi uma referência para mim, primeiro pela relação que ele tinha com o presidente Fábio Koff. Eram muito amigos, né? E eu testemunhei várias conversas dos dois, assim, porque o presidente tinha essa confiança em mim. Eu vi o quanto o presidente se aconselhava com o presidente Fernando Carvalho, o quanto o Fernando Carvalho se aconselhava com o Fábio Koff. E ali eu fui começando a construir uma admiração pelo ser humano Fernando Carvalho sem conhecê-lo. Pela relação que ele tinha com quem eu admirava profundamente, que era o presidente Fábio Koff. Então a minha relação de apreço, respeito pelo Fernando Carvalho, ela começa e ela se consolida sem eu sentar e conhecer e conversar com ele. Por tudo que ele representava para alguém que era para mim o máximo, né, que poderia existir de dirigente, de pessoa, enfim, fora meu pai, óbvio, minha mãe, que era o presidente Fábio Koff. Então ali que eu consegui entender como faz diferença o caráter no futebol, as boas práticas, a coragem, a perseverança, e eu via tudo isso no Fernando Carvalho e no Fábio Koff, e como eles tinham tanta coisa em comum. E tu, Fernando, como é que faz esse encontro aí, como é que acontece? Não, na verdade, até tem uma história, né, que o Rui já sabe. História boa. Eu, vendo o Rui trabalhar primeiro como diretor do departamento jurídico, sim, junto até com o atual presidente, né, sim, do Grêmio, com Guerra, trabalhamos juntos muitos anos. Os dois como diretores,
E eu gostava muito das entrevistas. Eu gosto muito de quem verbaliza bem, de quem se expressa bem, de quem responde perguntas duras, difíceis, opressoras e se sai bem sem alterar o seu ânimo. Né? Eu sempre procurei ser assim e via no Rui essa postura. Né? Depois ele passou a trabalhar como executivo. Logo que o Dr. Fábio assumiu, ele passou a ser executivo do Grêmio. E eu, né, admirava as posturas dele, as colocações. Né? Não havia conversado pessoalmente com ele ainda mesmo, mas à distância eu admirava, né, o Rui pelas suas entrevistas e pela forma com que ele se manifestava. Depois eu tenho um amigo chamado Paulo Samuel, que embora colorado, trabalhou no Grêmio, né? Meu grande amigo também. E o Paulo Samuel se referia ao Rui, e contava histórias do Rui, né? E até algumas exageradas, né, presidente? Algumas exageradas. O Paulo é meio exagerado. E até que um dia eu tô na minha academia, na Academia Boatec, na fila para comprar alguma coisa, né, no bar, e tem 2 gremistas conversando e estavam se referindo ao Rui. E estavam criticando o Rui. E criticando de uma forma... Criticar pelas atitudes, pelo que fez, mas colocando coisas no currículo do Rui que é difícil que fosse verdade. Né? E sem informação, porque me disseram, ouvi dizer, falaram. Né? E como a gente no futebol sofre isso, e eu sofri isso durante muito tempo, e sofro até hoje. A gente fica muito exposto a isso. Né? Coisas que colocam sem nenhum fundo de verdade, né? de coisas mal feitas, de malfeitos que atribuem aos profissionais ou às pessoas. Eu resolvi perguntar para o gremista, me meter na conversa. Tu conhece o Rui? Tu está dizendo isso? Quem é que te contou? Como é que tu sabe disso? Por que tu está falando isso do cara? Né? E aí deu aquele... Né? Os caras não entenderam muito bem porque e eu nem conhecia o Rui, né? E acabei com aquele... Correr. Até hoje ele está pensando... correr. E acabei com aquela conversalhada ali. E aí, outro dia, passou o tempo, eu tenho um gremista que eu me dou muito bem, que é o Duda Garbi, que também é amigo do Rui. Sim. E eu contei essa história pro Duda, né, num churrasco na minha casa. E aí o Duda quis fazer uma aproximação entre nós, para que gostou da minha ação, da minha atitude, e nos apresentou. E aí a gente se encontrou na casa do Duda, né, um churrasco daqueles... Quem fez o churrasco? Bem meia boca, o Duda. Bem meia boca. Né? Mas acho que agora ele tá melhor, né? Agora ele evoluiu, ele aprendeu comigo, né? Depois, né? É e aí... Não, o Duda é bom o churrasco dele, tô brincando. E aí conversamos lá e acabamos ficando amigos, e sempre que possível nos encontramos. O Rui nos ajuda aqui no Fute Hub, e eu sempre, quando tenho aí algumas dúvidas, ligo pro Rui, né? Nos momentos difíceis que eu enfrento, o presidente sempre me liga, manda mensagem: calma, vai dar certo, cuidado aqui, força aí e tal. Pouca gente sabe disso, né? Mas ele, um cara tem tantas atividades, tantas preocupações, tem essa gentileza, essa generosidade, né, de pegar um telefone. E era o que ele fazia com o Fábio, né? Com o presidente Fábio, era o que o presidente Fábio fazia com ele. Então, acho que esses exemplos no futebol, que pouco se fala, né? Se fala muito de... Pouco aparece, né? Não, se fala muito de contratação, de planejamento estratégico, mas tem que ter um homem atrás disso, né? Tem que ter uma pessoa, tem que ter boas intenções, tem que ter coragem, tem que ter generosidade, tem que ter parceria. Eu acho que o futebol que conquista é um futebol de homens do bem, né? E eu tive o privilégio de conhecer esses homens. Mas então foi isso. E aí começamos a nos relacionar, uma relação de amizade, e a tendência é que a gente vai seguir aí, né? O Rui se destacando na atividade, nós aqui no nosso curso, eu também em outras esferas também, com as SAFs novas aí, né? Nós prestando consultoria, analisando o mercado, fazendo diagnóstico de clubes. Daqui a pouco a gente fecha com o Rui de novo aí, né? Isso aí. Mas, Rui, conta um pouquinho para nós como é que foi essa tua trajetória. Tu vem do meio jurídico e acaba entrando no departamento de futebol, né? E era num momento de transição, de profissionalização desse departamento, né? Porque até então não tinha muito claro, não tinha uma escola para aprender a ser executivo, né? Como é que tu te preparou para isso? Eu acredito que seja como são as coisas do futebol. Às vezes tem um percentual de aleatoriedade assim muito grande, né? Porque eu me preparei a vida toda para ser advogado. Quando o futebol surge na minha vida, eu tinha já uma carreira consolidada, trabalhava num grande escritório, numa área muito específica, que era educacional, né, de universidade, com um grande colega, que é o Jorge Miller, que eu chamo de mestre, né? Ou seja, eu tinha toda a minha vida estruturada a partir da carreira que eu escolhi, né? E eu amava o futebol.
Mas assim, o futebol sempre foi... E essa história é muito engraçada porque todo mundo faz o corte do jurídico pro futebol e a história não é bem assim, né? Eu, em meados de 2000, fazia parte de um grupo de pessoas, né, identificadas com o Grêmio, obviamente, e aí surge uma possibilidade de ajudar no clube, né? Aquelas contribuições que a gente faz, né, presidente, para estar perto do clube, para estar dentro do clube, para entender o clube. E aí me disseram que era na área administrativa, eu já advogando, já no escritório, eu trabalhava em 3 entidades, assim, tinha entidade sindical, assim, eu estava super bem assim, na minha carreira, no auge da minha maturidade, digamos assim, jovem ainda, né? E aí aceitei. E aí essa área administrativa era ficar na portaria dos jogos, recolhendo os bilhetes. E nós éramos, sei lá, 18 caras, 15 caras, tinha outras reuniões, tudo, mas basicamente era nos dias dos jogos você ficar 2 horas antes do jogo, pegando ingressos e ouvindo desaforo, e, enfim, esse ingresso não entra e tal. E eu acho que era um grande teste, né? Porque nós começamos com 18, ficaram 6, 7. Né? E todos os jogos naquela temporada, eu fiquei lá, pegando ingresso no sol. A minha mulher dizia assim para mim, mas eu não consigo entender isso. Isso é uma insanidade. Né? E o futebol tem isso, né? Então, não é tão glamurosa assim a minha entrada no futebol, né? Mas eu me orgulho muito disso, porque pouca gente sabe dessa história, né? Eu comecei no futebol já advogado, já numa condição profissional, e entendendo aquilo que é mais importante no futebol. Você não é nada, você está sempre alguma coisa, né? E eu estava ali, né? E dali eu entrei no clube, né? As pessoas começaram a me conhecer, me ouvir, eu falava, eu opinava sobre as coisas, eu tinha experiências jurídicas importantes, porque eu fazia negociação coletiva, eu trouxe a experiência, e aí eu fui galgando alguns passos no clube. Rapidamente eu fui para a área jurídica, e aí tive a oportunidade, o privilégio de conviver com o Guerra, né? Que hoje é o presidente do clube. A gente já imaginava que um dia ele seria presidente, né? E dali do jurídico, eu fui passando por todos os departamentos do clube, né? De alguma forma integrei o conselho de administração sem ser eleito, mas participava, o Duda Creflo me dava vez e voz e tal, até que em 2010 eu entro definitivamente no futebol, né? Quando o Duda, então, eu não sei se o Guerra já era vice de futebol, era do conselho de administração e vira vice de futebol. O Grêmio está numa fase muito ruim, o Campeonato Brasileiro, uma posição, acho que flertando com o rebaixamento, uma crise institucional terrível, e aí o Duda Creflo dá oportunidade para 2 jovens, né? Foi muito criticado na época, o Guerra como vice de futebol, e aí eu sou chamado para ser o diretor de futebol, né? Eram os 2 caras estatutários. Eu me lembro que na época foi um horror, assim, porque imagina, entregar o clube para 2, o Beto é mais novo que eu, né? O Guerra é mais novo que eu. E dali nós chegamos, em seguida temos uma desclassificação, acho, num campeonato importante, acho até que era a Copa do Brasil. E uma pressão terrível, o Duda foi firme, o Guerra também, né? Porque ele era o vice de futebol. E a partir dali nós começamos, o Renato é contratado, primeira vez que o Renato é contratado no Grêmio, nós estávamos lá. Claro que eu tinha uma posição muito mais, o protagonista era o Guerra, que era o vice de futebol, eu estava ali para ajudar, né? E foi uma experiência incrível, porque eu estava dentro de um vestiário, já vinha convivendo em vestiário como advogado, porque eu fazia defesa dos atletas, né? Mas é completamente diferente, né, presidente? Estar ali como vidraça é diferente, né? E aí nós terminamos no 4º lugar do Campeonato Brasileiro e fomos para a Libertadores. E aí é um processo sucessório, que não interessa, eu saio do Grêmio. Então, entre indas e vindas do Grêmio, eu fiquei quase 12, 13 anos, né? Com essa trajetória, assim, 8 anos para virar, para ter algum acesso ao clube, enfim. E finalmente em 2012 o presidente Fábio Koff monta um grupo de trabalho, queria saber quem eram aqueles 2 malucos jovens que tinham estado no futebol, o Duda certamente chancelou, o Guerra, por uma questão de vida dele particular, seguiu um caminho, eu terminei seguindo mais próximo desse grupo que estava ao redor do presidente. Era difícil chegar nele, né, presidente Fernando Carvalho, assim, o presidente Fábio Koff no Grêmio sempre foi uma pessoa muito cercada de pessoas ciosas por quem falava com ele, né? E aí um dia ele se aproxima e diz, olha, você é o Rui e tal, e aí começamos a fazer um grupo de estudo que durou 4 meses para preparar o projeto de futebol para a gestão dele, e eu fui convidado a participar. E ali eu tive a oportunidade, ele teve a oportunidade de me conhecer, e eu, obviamente, tive a oportunidade de sorver, né, de todo o conhecimento dele, e é difícil porque tu sai daquela condição. Mas no teu início como diretor executivo, não tinha visto futebol ou tinha? Não tinha, porque né? começa assim, eu alimentava a esperança de ser o vice-futebol, né?
De alguma forma, isso ao longo do tempo foi sendo construído pela relação com ele, né? Eu jamais imaginei que eu contrataria o vice-futebol, né? O executivo de futebol. E aí, então, logo ele ganha a eleição, que foi uma eleição difícil, né? Vocês sabem bem. Ele leva um tempo para tomar essa decisão de quem seria o homem do futebol, e isso gerou uma ansiedade em todos, ninguém entendia nada, o que houve. Eu mesmo, né, ficava com aquela dúvida, o que será que aconteceu? Até que um dia, mas nunca me esqueço, uma sexta-feira à noite, ele me liga e disse, vem aqui na minha casa. Cheguei lá e disse, olha, senta aqui, aquele jeito dele, né? Eu já decidi quem vai ser o executivo, pensei muito, analisei, vai ser polêmico, mas eu decidi e preciso da tua ajuda. Disse, não, presidente, estou com o senhor, vou fazer. O executivo vai ser tu. Eu disse para ele, como assim, presidente? Eu? Vai ser tu. Porque eu tenho... Aí eu não quero usar as palavras dele para me autoelogiar, mas ele me disse, eu convivo contigo há bastante tempo, eu identifico coisas em ti, tu tem perfil, eu vou fazer um contrato aqui que os caras não vão te mandar embora, tu tem 2 anos para dar um jeito para provar que eu tô certo. Se eu tiver errado, tu tá fora. E deu certo, né? Porque deu certo. Então, assim, eu devo muito a ele, né? Ele mudou a minha vida, né? Ele transformou o meu sonho, a minha paixão pelo futebol, as coisas que eu vivi, porque eu nunca pude jogar futebol porque Deus não me deu talento, ele me deu a chance de... Todo esse período lá na bilheteria, todo esse período acompanhando. Isso, né? aí Vira uma profissão. passa um filme na cabeça, né? Obviamente que eu sabia tudo que eu ia enfrentar, como enfrentei, né? Fui chamado de oportunista, tomei pau pra caramba, porque de alguma forma eu nunca pertenci, isso é outra coisa interessante de falar pros nossos telespectadores, é a palavra mais correta, não? Seguidores. Seguidores. A gente tem que se atualizar, né, É. presidente? Para os nossos seguidores aqui, porque eu acho que, por isso que eu falo que gestão, ou ocupar um espaço no futebol é muito perseverança. Eu perseverei, porque eu tive todos os motivos, e depois como executivo, né, eu tive momentos absolutamente, assim, de vaidade, de egolatria, né? Foi aquele momento que a gente começa a contratar grandes jogadores, como eu tomei algumas paradas na cara, né? Fui chamado de tudo, o presidente sabe, né? Tive a minha família atacada. Então, assim, esse glamour todo que existe no futebol, ele rapidamente vira um processo infernal. Mas tu não tem... Você tem que perseverar, porque o processo de egolatria não é verdadeiro e nem o inferno é verdadeiro, né? É o meio que é verdadeiro, né? Então, eu acho que equilíbrio, né? é o equilíbrio. É o que o presidente fala muito e eu acredito muito nisso, né? Médios virtus, né? E esse acho que é um recado importante para os nossos seguidores, né? O futebol, ele é encantador, ele é sedutor, a mosca branca que a gente diz aqui no Sul, né? Ele te proporciona, assim, a imagem, ter a tua imagem. Eu aparecia muito, eu ganhei muito protagonismo, que hoje eu sei o quanto foi ruim para mim. Eu costumo dizer que a notoriedade mais vulgar que tem é do futebol. Sim. Porque ela dá notoriedade para quem não tem conteúdo, mas quem tem conteúdo permanece. Uhum. Entendeu? Ela, na mesma medida em que quem não tem conteúdo logo cai fora, quem tem conteúdo fica, mas a notoriedade é imediata para todos. Tem uma seleção natural, né? Tem uma seleção natural. E então foi isso. Pouca gente conhece esse caminho que eu percorri. Muita gente na época dizia, o cara caiu de paraquedas. Não, eu fui lá na bilheteria, né? E não quer dizer que alguém precise fazer isso para chegar no futebol, né? Então, em 2012, o presidente me dá esse desafio, me contrata como executivo. Isso gerou uma série de discussões internas, questionamentos internos, mas eu sobrevivi. Foram 3 anos e meio no clube, né? Sem conquistas, o que obviamente já me machucou mais, mas hoje eu consigo entender que, na verdade, o processo de gestão é um processo de legados, né? Que nem sempre a medalha de ouro que você eventualmente põe no peito, ela é produto do teu trabalho ou ela é resultado de uma gestão correta. Às vezes você ganha títulos e quebra o clube, ou você faz uma gestão temerária para conquistar títulos, né? E hoje, nos parâmetros que está o futebol mundial, e principalmente aqui no Brasil, né, presidente, com SAF, com compliance, com governança, ou seja, não há mais como conquistar títulos a qualquer preço. Por isso que a gente vê cada vez mais clubes investindo em profissionais, mesmo sabendo que durante 1, 2, 3 anos eles não vão ganhar título, porque é impossível ganhar título. Você não pode vender isso para o torcedor. Porque tem um processo, né? Existem clubes no Brasil hoje que não podem ganhar título, que o título desse clube é pagar suas dívidas, formar jogadores, fazer intercâmbio, fortalecer as suas estruturas para daqui a 3, 4, 5 anos retomar a conquista de títulos, né? Então eu acho que esse é um
é um legado importante que se deixa hoje para esses seguidores e quem quer entrar na gestão. A gestão ela não é só para vencer, porque só um vence, né? Então não é possível que no Campeonato Brasileiro em que tem um vencedor, nós tenhamos 19 processos de gestão incompetentes. Não, nós devemos ter muitos competentes e alguns incompetentes, né? Então foi assim que eu comecei essa minha trajetória e graças a Deus estou aqui até hoje. E com essa tua experiência, Rui, hoje entrando num novo clube, quais são os primeiros passos assim que o executivo ele tem que analisar para ter sucesso aí? A gente conversou aqui no nosso último encontro, né, que foi muito legal. Eu gostei muito, assim, porque a gente percebe como as pessoas estão ávidas, né? Não por aprendizado, porque quem sou eu para ensinar alguma coisa, mas por entender que o bicho não é tão feio quanto parece, né? E, portanto, acessível para muita gente. E a aula foi uma das mais elogiadas, né, Fernando? Então, mas porque eu falo o que eu vivi, né? Então, assim, não de forma catedrática, o que eu vivi. Principal qualidade de um executivo de futebol é até a noção de pertencimento. Eu disse isso da última vez que estive aqui, né? Você tem que saber onde você está. Que clube que cultura como interagir com as pessoas, que mensagem passar. Tem que conhecer, por isso que a função de executivo ela é infinitamente maior que contratar, que fazer scouting, que montar equipes, contratar treinador. Por isso que ela vai abarcar muita gente do mercado, porque ela exige conhecimentos de psicologia, inteligência emocional, neurolinguística, noção de relacionamento interpessoal, ter autocontrole, ter equilíbrio, ter perseverança. Por quê? Porque senão você vira um astronauta, uma pessoa que não tem conexão com nada, né? E como a gente, pela profissão nossa, como ela é muito inconstante, ela te coloca no sul, no norte, no centro, talvez seja a única profissão, ou talvez uma das poucas profissões que tu tá num clube, daqui a pouco tu tá no outro, com um processo cultural totalmente diferente, com uma história totalmente diferente, e rapidamente você tem que pegar isso, senão em 6 meses te manda embora, né? Então, eu penso que a noção de pertencimento que está vinculada à capacidade de adaptação, que nada mais é do que isso, né? Pertencer é capacidade de adaptar-se. Ela é fundamental para qualquer profissional. Dentro dessa linha de colocação, Chapecoense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né, os clubes onde tu passou, como é que tu analisa todas essas diferenças? O Grêmio, né? O Grêmio partindo do coração e depois já não tendo mais coração no meio, tendo apenas o profissional que luta denodadamente para conquistar, já sem a paixão inicial que havia num primeiro momento, né? Como é que funcionou para ti? Como é que te adaptou a essa realidade? Isso gera em qualquer indivíduo uma revolução, não é nem transformação, né? Porque o primeiro estágio, né, de entender a desconexão da paixão com o profissionalismo. Depois, quando tu perde totalmente o vínculo com o profissionalismo e com a paixão, e te vê diante do mercado que te reconhece como o Rui do Grêmio. E será que o mercado vai me reconhecer como Rui de algum outro lugar? Será que eu vou ser capaz de ser tão intenso, tão dedicado, me equivoquei muito, acertei muito, mas sempre trabalhando 20 horas por dia? Será que eu vou conseguir reproduzir isso quando eu não tiver os vínculos que tinha, né? E aí surge a Chapecoense, que nada mais é do que uma síntese de tudo que eu estou falando aqui, né? Porque eu precisava entender que eu não estava mais no Grêmio, precisava entender que era uma comunidade extremamente forte nos seus aspectos, das suas peculiaridades culturais, né? E o presidente conhece lá, teve lá, enfim, é uma comunidade muito fechada e num desafio global, um desafio que tinha uma repercussão global, porque naquele momento, então depois, e aí assim, eu venho de um protagonismo muito grande no Grêmio, né? Onde eu era a cara do processo. Eu vou para um protagonismo gigante na Chapecoense também e vou para uma condição empresarial na sua mais pura acepção, que é o Atlético Paranaense, onde eu deixo, de um dia para o outro, eu deixo de ser protagonista. Eu fazia o meu trabalho da mesma forma, na mesma intensidade, mas simplesmente o clube não admitia processos de protagonismo para os seus dirigentes executivos, né? Quando vou para o Atlético Mineiro, protagonismo de novo. É o cara do futebol, o cara que veio, esse que veio para isso, que veio para aquilo, né? Aí
São Paulo, onde eu, de novo, não tenho o protagonismo midiático, mas tenho um protagonismo interno, talvez, do mesmo nível que tive no Grêmio, na Chapecoense, no Atlético, eu tenho no São Paulo, mas, e aí vem o aprendizado, né? Talvez a minha longevidade hoje no São Paulo decorra exatamente disso, né? Porque, de novo, e isso é uma característica, um pouco das coisas aconteceram na minha vida, eu sempre trabalho em projetos de reconstrução, né? Eu nunca fui para um clube que tinha 200 milhões de reais para investir, ou uma SAF que está com um aporte financeiro. E eu acho que isso é uma grande oportunidade de mostrar o teu valor profissional, né? Se você trabalha sem dinheiro, reconstruindo... Quando eu digo sem dinheiro no futebol, você faz contratações impactantes, com investimento. Eu digo sem o dinheiro para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né, presidente? Que é contratar grandes jogadores, jogadores midiáticos. Rui, a melhor coisa que tem é jogar atacando e comprar os melhores jogadores. Exatamente. Essa é a melhor coisa. Exatamente. Aí tu fica acusado. Essa idealização, aí né? tu fica acusado. Tu é acusado de retranqueiro e de pão duro, porque tu trabalha só na escassez. Né? Exatamente. Então eu tive esses cenários de reconstrução quase como uma reprodução na minha vida, assim. E acho que pode ser uma coincidência, não. Pode ser que o mercado identifique em mim essa característica de saber trabalhar dentro de um cenário bastante adverso. E hoje no São Paulo eu trabalho num clube essencialmente associativo, né? Eu diria tanto quanto o Real Madrid, mas que tem muito claras suas práticas profissionais, né? Ele tem o Biasotto, que dispensa comentários, né? O Biasotto é o executivo da base, portanto tem um executivo da base, não é que o executivo da base está abaixo do executivo de futebol. O executivo da base está no mesmo status do futebol, porque o São Paulo, no seu processo de gestão, entende que formação e profissional são igualmente importantes, né? Sobretudo no São Paulo. E eu trabalho embaixo de um guarda-chuva que tem um diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte, que é o nosso... Eu brinco com eles aqui, lá, tu é vice-futebol. Não sou vice-futebol, tu é vice-futebol. Né? E o presidente Casares, que nos dão aos profissionais essa proteção que hoje eu entendo que é fundamental. E se você observar, e o presidente é muito atento a isso, a nossa profissão mudou muito, né? Os executivos protagonistas, houve um tempo que era o Matos, o Rodrigo, eu, o próprio Anderson Barros, que hoje é o maior vencedor dos executivos, é um cara absolutamente discreto, eventualmente ele dar uma entrevista. Por quê? Porque se entendeu, isso é muito claro para mim, que o excessivo protagonismo nosso era contraproducente, né? Ao fim e ao cabo, ele te desgastava demais, porque é impossível você ganhar sempre, e o protagonismo no futebol só é legal quando tu ganhas, né? E principalmente em processo de reconstrução, a adversidade é muito maior, então você fica marcado como o cara da derrota. E isso não te permite fazer um processo de gestão adequado. Então, eu me adaptei muito, presidente, na minha carreira, porque vivi situações diametralmente opostas, né? De extremo protagonismo, que hoje eu não reproduziria, né? Se eu pudesse voltar atrás na minha carreira, a única coisa que eu mudaria seria isso, eu seria mais comedido no meu protagonismo, mas o meu protagonismo nunca foi uma coisa maquiavelicamente elaborada ou procurada. Ela decorreu da autonomia que eu tinha, da necessidade que se tinha que eu fosse o porta-voz do futebol. Eu sabia que aquilo em algum momento me desgastaria muito, como de fato me desgastou, mas é adaptar. Mas o tu estava comentando ali do organograma, né? Isso era uma pergunta que eu ia te comentar. Como é que é abaixo depois, então? Tu falou da parte política, tem um diretor, né? Um vice, mas e abaixo do Rui? Como é que funciona esse departamento de futebol? Bom, no São Paulo nós temos um organograma um pouco diferente. Diferente não, porque hoje os clubes estão reproduzindo isso, né, presidente? Nós temos um coordenador técnico, que eu acho que é uma peça importante nesse mecanismo, que é simplesmente o Muricy Ramalho, né? Então, voltando àquela ideia de pertencimento. Conhece isso? Quando eu cheguei no São Paulo, né, e o Muricy, a princípio, me recebeu muito bem, porque é um cara, né, super educado, mas jeito Muricy, né? E com o tempo eu fui convivendo muito com ele, e posso garantir para vocês que nesse processo de adaptação, pertencimento, voltando lá, quanto mais você tem gente que você pode confiar, que tu podes confiar, e que conhece o clube e te passam isso rapidamente, a tua chance de ter êxito mais rápido é muito maior. Então eu tinha o Muricy tomando café da manhã comigo todos os dias, me contando, eu só ouvia, contando as histórias do que é o São Paulo, do que o São Paulo exige de um profissional, o que é a marca São Paulo. Aí eu ia em reunião, eu tinha um diretor, que é o Belmonte, que é um jornalista e tal, que dizia: Rui, aqui no São Paulo é assim, ó,
pá, 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 e aí tu tem que ouvir. Aí tem que ser aquela velha máxima, né? Tem que ouvir. Aí o presidente, daqui a pouco, me dava uma dica. Se tu não tens essa capacidade de entender, fica muito difícil. Então, o nosso organograma tem o Muricy, que não, obviamente não está abaixo de mim, né? E aí a gente tem todo um organograma muito parecido com todos os clubes, né? Você tem lá atletas, comissão técnica, supervisão. No São Paulo a gente tem uma gerência que é administrativa, porque a Barra Funda é muito grande. Então eu tenho um supervisor abaixo de mim, que é o meu braço direito, que é para usar os termos, que é a interface com os jogadores. Tudo óbvio que eu estou sempre no vestiário. O São Paulo tem, como um clube associativo, tem dirigentes estatutários que fazem parte do dia a dia e que a relação é extraordinária, porque eles não interferem nas rotinas e no operacional, ou seja, eles estão ali para te dar um apoio, obviamente que viajam, me perguntam, Rui, quer que eu fale com o jogador tal, o que está acontecendo? Assim, é um suporte para o profissional, né? Tem a gestão institucional, que é a do vice-presidente de futebol, que é do Belmonte, e aí você tem lá toda a supervisão, fisioterapia, medicina, tudo embaixo do guarda-chuva da diretoria de futebol, de tal forma que o departamento de futebol profissional está praticamente todo centralizado na Barra Funda. Eu tenho uma pergunta, porque eu te confesso, tenho amigos meus, né, que desempenham essa função. O Muricy é um deles, o Abel é outro, o Alessandro é outro. Eu ainda tenho dúvida sobre a questão do coordenador técnico. Ainda tenho dúvidas. Então, se é que tu pode me dar os contornos dessa atividade, onde é que ela bate, onde é que ela chega, né? Que tipo de ambiente é tratado pelo coordenador técnico, onde ele interfere, onde ele não interfere. Eu queria entender. Presidente, eu acho que passa muito pela característica do indivíduo, né? Da pessoa que exerce a profissão. Porque o que a gente tem visto hoje no futebol é um processo muito inteligente. Os técnicos mais maduros, né, que têm absoluto conhecimento pela experiência, pela sabedoria acumulada, que é fundamental, eles foram muito hábeis em construir ao redor deles equipes multidisciplinares com jovens, né? Jovens que têm o manuseio com essas novas tecnologias, com essas novas plataformas, que muitos deles têm e alguns não têm, e tiveram a generosidade. Aí eu volto àquilo que, por isso que eu digo que o indivíduo vencedor é um indivíduo muito amplo, né? Não é só um bom escalador, é um bom indivíduo, é um bom caráter, é um cara que tem inteligência para delegar. Então, dentro dessa órbita de transformação do futebol, em que os treinadores, vou pegar o exemplo do Dorival, que eu estou mais próximo agora, que é um cara extraordinário. O Dorival tem uma capacidade incrível, uma experiência incrível, e ele capacitou muito o seu entorno, ele qualificou muito o seu entorno. Tem as relações de lealdade, as relações daquele tempo que as coisas não eram tão boas assim, que ele mantém, mas todos os profissionais que estão na comissão técnica do Dorival, por exemplo, eu poderia citar outros treinadores, mas eles se qualificaram dentro do seu tempo, O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o treinador, e o presidente sabe disso, talvez a profissão mais solitária que existe é a do treinador. Né? E num universo do futebol atual, onde você tem tanta informação, tanta coisa chegando por aqui, tanta gente opinando, tantos dados, métricas, tem um momento que você tem que voltar para o futebol mais na sua origem, né? E eu acho que esse é um papel, acredito que esse é um papel muito importante do coordenador técnico, desde que ele não reproduza a mesma quantidade de conteúdo que já existe. Ele tem que ser o cara para chegar para o treinador e dizer assim, por que tu tá nervoso? Como é que tu sabe que eu tô nervoso? Porque eu já tive aí, eu sei como é que é ficar nervoso. Né? E que o treinador, ao dizer para ele assim, vou te contar por que eu tô nervoso, ele sabe que aquela conversa não vai sair dali, porque é uma relação de lealdade. Então, o coordenador técnico é aquele cara que o treinador vai se permitir dizer coisas que ele não diria para mim, mas que ele se permitiria compartilhar com alguém que já viveu aquilo que ele viveu, que já sofreu aquilo que ele sofreu. Sim, Rui, mas quando o coordenador técnico é o D'Alessandro, por exemplo, que nunca foi treinador, foi jogador. O D'Alessandro foi gestor há muitos anos. Durante muitos anos, o D'Alessandro foi um gestor de chuteira. Né? E ninguém mais do que o senhor sabe disso. Né? Então, ele tem uma relação de poder, ele tem um convívio de vestiário que ele pode chegar para o treinador e dizer assim, olha, aqui não vai dar, cuidado. Né? Então, claro, eu tô olhando muito para o lado do aconselhamento, da opinião. Tem a questão mais técnica, que aí vai depender de perfis de coordenadores técnicos, né? Eu trabalhei num clube, que é o Atlético Paranaense, onde a coordenação técnica está toda catalogada,
Então, independe da pessoa, o cara que for coordenador técnico lá, e tivemos lá talvez um dos grandes mentores disso, que é o Autuori. O Autuori é um professor de verdade, né? Então, no Atlético Paranaense, você pode escolher quem você quiser, mas ele tem um manual de coordenação técnica que tem que seguir, que é metodologia de treino, modelo de jogo, o DNA do clube como joga. Ele vai ter que falar com os treinadores das categorias de formação para que eles entendam que na iniciação tem que ter a questão lúdica, porque isso está no manual, que depois que for para o Sub-17 tem que ter um jogo mais propositivo, que não adianta fazer ligação direta, que tem que jogar com vários sistemas, porque o jogador tem que saber jogar numa linha de 3, uma linha de 4, uma linha de 5, porque eu sou vendedor, eu quero que o meu lateral possa jogar no Manchester City, ele tem que estar bem forte. Então, assim, tudo está catalogado. Eu não sei se todos os clubes são assim, né? O nosso projeto no São Certo Paulo... que não são. O nosso projeto no São Paulo é, a partir da figura do Muricy, né, que é exatamente pela sua vivência, sua experiência e tudo que ele fez no clube, ele é a prova viva do DNA do São Paulo. Ele jogou no São Paulo, né? Ele foi treinador do São Paulo, ele ganhou no São Paulo. O Muricy, tem fotos do Muricy menininho jogando na cabeça do São Paulo. O Muricy foi treinador do time reserva do São Paulo e foi campeão sul-americano. Então veja, eu não vou ser descortês dizer que o Muricy é um manual, né? Mas a manualização do São Paulo é a figura do Muricy, né? É o que ele diz, quando ele faz reuniões, por exemplo, com os treinadores, ele vai muito a Cotia, né? Os caras param para ouvir porque ele é o Muricy. Como eu imagino que os treinadores param para ouvir porque é o Abel, né? Como eu imagino que os jogadores do Cruzeiro, quando tem uma interlocução mais, param para ouvir porque é o D'Alessandro, né? Então assim, mas então só grandes figuras podem ser coordenador técnico? Não. No Atlético Paranaense nós tínhamos coordenadores técnicos que eram profissionais e que eram tão voltados a estudar num processo de imersão no que é o modelo de jogo do Atlético Paranaense, que fizeram os manuais e eles eram os aplicadores desses manuais. Portanto, a figura, presidente, para não me alongar muito, a figura desse coordenador, guardadas as devidas características de cada clube, de cada indivíduo que exerce essa atividade, eu entendo que ela é muito importante. Eu também acho que é importante, só que eu acho que tudo depende de uma cadeia de ações, né? Eu acho que tu tem que ter o coordenador técnico para depois ter o técnico. Tu tem que ter o executivo para depois ter o coordenador técnico. Sim, eu acredito nisso, desde que seja uma ação que as hierarquias fiquem bem claras e bem definidas. Não que o coordenador técnico deva ter hierarquia em relação ao treinador. Mas eu acho que é difícil tu contratar um treinador e depois contratar o coordenador técnico. Entendeu? Exatamente porque aquele coordenador técnico vai chegar num ambiente já formado, onde as regras já estão definidas. Qual foi a intervenção que ele teve na questão técnica mais importante, que é o comando técnico? Exatamente. Então eu acho, essa é a dúvida que eu tenho. E o que eu vejo aí, na maioria dos casos, não foi no caso de São Paulo, o Muricy está lá há algum tempo e os treinadores que chegaram depois, de todas as ele já contratações. estava participando. Né? Inclusive eu lembro quando contrataram o Crespo, né, que ele participou ativamente, até ele me contou que entrevistou o Crespo. Né? Então é nesse sentido a minha colocação. Eu acho que tudo tem que ter um começo e a partir dali as hierarquias ou as funções têm que estar previamente definidas para que quem chegue saiba que aquilo ali existe. Mas isso sem querer puxar a brasa para o meu assado, mas isso foi algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei no São Paulo. Porque eu chego no São Paulo alguns dias depois da nova gestão, né? E na primeira entrevista que eu fiz com o Belmonte, que é o nosso diretor de futebol, o Belmonte deixou muito claro para todos nós ali que tinha algumas coisas que eram inegociáveis para ele, independente de resultados, né? Que era ter um processo profissional que tivesse início, meio e fim, e que esse processo tivesse lógica e tivesse um organograma muito claro, né? Quando eu chego no São Paulo, o São Paulo já estava fazendo algumas entrevistas de treinadores. O São Paulo estava sem treinador quando eu cheguei, mas o São Paulo já tinha um coordenador técnico, que era o Muricy, né? A minha contratação, não que ela teve o aval do Muricy, mas ela teve que ter a anuência do Muricy, porque ele não ia trabalhar como coordenador técnico com um executivo que ele não conseguisse dialogar ou não entendesse que fosse possível o diálogo. E todas as entrevistas que fizemos até hoje, de todos os treinadores que contratamos, ele só não participou quando estava com algum problema de saúde, ainda assim fazia por Zoom, enfim. Ou seja, não há uma exceção à regra. Porque nós entendemos, o São Paulo entende através dos seus dirigentes, o presidente, o Belmonte, que se esses processos são relativizados, você perde o processo e fica a pessoalidade. Então, mesmo sendo o Muricy Ramalho, que
Veja, seria muito fácil, né, presidente, o Belmonte ligar para o Muricy. Muricy, pô, eu preciso trazer esse treinador aqui, tu entende, né? Tá, entendo. Não. O Muricy é cobrado para participar do processo, ele opina, a gente discute, chegada, saída, quando sair, quando tem que entrar, já é no momento de sair, dá para segurar um pouco mais, tudo isso é debatido entre nós, de tal forma que esse rito não seja relativizado. Se ele vai dar certo ou não, aí é outra coisa, mas ele é inegociável. Na tua visão, Rui, como é que deve funcionar esse processo? Porque isso é um ponto muito importante, principalmente no curso executivo, né? Como contratar um treinador. Que a gente vê muitas coisas no mercado acontecendo e eu queria entender da tua visão, assim, como seria o processo. É muito difícil ser definitivo nesse assunto, né? Porque tu está lidando com seres humanos. Mas eu penso que a gente pode aprimorar essa escolha, né? E nesse processo de aprimoramento, a gente fala muito, né? Se fala muito disso, é perfil. Né? Não, mas a pergunta do Diogo foi no sentido do rito que vocês, o rito que vocês seguiram lá é mais ou menos o que a já pregou aqui. O rito da entrevista, o perfil do treinador no sentido de qual é o futebol que ele pratica normalmente nos seus grupos, isso, qual é o grupo que nós temos que ser adaptável à sua ideia. Perfeito. Né? Entendi agora. Bom, nosso rito, ele tem algumas premissas. A premissa número 1 é perfil. Por que o perfil? Eu tenho que construir esse perfil. Eu posso contratar todos os jogadores que eu quiser? Não posso. Quem será meu craque, então? O processo coletivo. Então eu tenho que investir no treinador. Foi exatamente o que fizemos com o Dorival agora e fizemos antes. Né? Nós tínhamos que trazer treinadores que entendessem que o São Paulo precisa formar jogadores, o São Paulo precisa botar jogadores de Cotia para jogar. Isso tem um custo desportivo. Né? O São Paulo vinha num processo de reconstrução, portanto não teria budget para concorrer com Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e outros clubes com capacidade, agora SAFs, né? Então teria que ter resiliência e entender que não poderia chegar lá e pedir eu quero 14 jogadores. Não. Né? E que pudesse rapidamente perceber que o São Paulo precisava apresentar um futebol, não um futebol estético, né? Como o Barcelona, do Guardiola, mas um futebol de protagonismo, mais propositivo, mais São Paulo, mais Tele Santana, né? De jogar de forma eficaz, mas também ter cuidado com a estética do jogo. Né? Bom, e aí como é que é esse processo? São entrevistas, né? Longas entrevistas, na época da pandemia todas por Zoom. Né? Participavam das entrevistas, foram feitas algumas antes de eu chegar, mas eu cheguei a pegar algumas entrevistas, então essas entrevistas, por exemplo, com treinadores portugueses de alto nível, participava o Belmonte, o presidente, o Muricy, com questionários. E os caras tinham que responder. A gente já avisava o empresário, olha, avisa o teu treinador que ele vai ser entrevistado como qualquer entrevista de emprego. Se vai levar 15 minutos, 20, 1 hora, 2 horas, nós vamos exaurir tudo e ele vai ter que falar depois do como é que ele trabalha. E essas entrevistas foram feitas dessa forma. Foi assim com o Crespo. A do Crespo eu participei de todas e foram longas conversas, ida e volta, e para depois chegar no contrato. Né? A do Rogério, evidentemente, foi diferente. Né? A do Rogério foi uma contratação muito mais emergencial, e aí você já. Aí, talvez a do Rogério tenha sido a contratação que, por tudo que ele representa para o clube, por tudo que já se conhecia dele, e pela necessidade que nós tínhamos de urgentemente trazer um novo ambiente para o futebol, o nosso futebol com a saída do Crespo, foi a única que não teve toda essa rotina, mas mesmo assim. Nós fizemos uma reunião num hotel de São Paulo, secretamente. Me lembro que ele chegou até de chapéu, escondido para ninguém ver, antes de assinar o contrato, dizendo para ele: ó, Rogério, é assim. O que tu acha? Eu acho isso. O elenco é esse. Então, de alguma forma, também com o Rogério se fez o protocolo. Né? E tem sido assim. Foi assim com o Dorival também. Nós fizemos uma conversa de 4 horas com o Dorival antes de celebrar o contrato. 4 horas, assim, olho no olho. Ele tinha profundo conhecimento do nosso time, né? Chama a equipe dele, abre o computador e tinha tudo lá. E aí é aquilo que eu volto a repetir aqui, né? Você vê como o cara está capacitado, né? O cara está fora do mercado e ele olha os clubes que ele vai poder, que podem chamá-lo. E aí ele faz um estudo, ele tinha um estudo no nosso time. Isso nos chamou muita atenção e não é coincidência que ele chega no São Paulo e rapidamente ele traz resultado, porque ele já conhecia o time, né? Então, assim, essa liturgia, vamos dizer assim, de contratação, eu acredito firmemente que ela é um caminho muito importante para que tu tenhas um treinador por mais tempo.
É exato, assim, Diogão? Essa descrição que tu tá fazendo aqui é a descrição da nossa aula. Casualmente, essa aula quem ministra sou eu. Então tô bem, E- gente, mas não Não, foi não, combinado. não foi combinado. Eu não tive E acesso a nenhum documento aqui. eu aprendi isso na vida, né, Rui? Claro. Que eu já contratei, eu participei como advogado da contratação de um treinador chamado Nelsinho Batista, que estava no fuso horário, era 6 da manhã lá, e nós 6 da tarde aqui, né? Ele estava no Japão na época, e ele foi contratado assim. E aí, Nelsinho, tudo bem? Quer treinar o Inter? E quanto é que tu ganha? Eu ganho tanto, mas no Brasil eu ganho tanto. Em 5 minutos foi acertado. Que era assim, não estou criticando Sim. quem estava lá Era na assim, época. era Era assim. Assim. Era o salário. Era o salário. Não sabia que era Era o salário, a disponibilidade. Ele não estava trabalhando, mas estava no Japão ainda, porque ia voltar para o Brasil, e aí apressou o seu retorno. Então, essa contratação já foi feita e eu já participei e não achei nada demais nisso aí. E hoje eu vejo que tem quanta coisa tem para te analisar e ver e falar, né? Porque mudou completamente, né? Esse roteiro que tu descreveu aí é o correto. Eu também fiz isso. Né? Não posso dizer que, então sempre na minha carreira trabalhei com... Não. Peguei o telefone, cara, pelo amor de Deus. Vem que eu preciso de ti. E aí, entendeu? E aí, até a discussão financeira, ela fica difícil, porque quando tu tá num estado de necessidade, e que o futebol te coloca muito nesses estados de necessidade, né? Não há muito espaço para essas divagações, essas plataformas de discussão, né? Porque o cara diz assim, não, se tu quiser isso, eu vou. E o cenário fica exposto, né, na mídia. Então, o hoje... outro lado da mesa também já sabe essas informações, já vê que tu tem essa necessidade, que tem esse desespero e acaba também... Mas eu tenho fé, Diogo, assim, é fé mesmo, porque não tem nenhum dado científico que comprove o que eu vou te dizer, que com todo esse processo transformador que o futebol vive hoje, e ele está sendo transformado, cada vez menos tu vai ter espaço para esses processos que o presidente colocou aqui, que eu já vivi, ele já viveu, porque isso não tem como dar certo, né? Porque o processo de conquista de vitórias, ele é um processo, né? A vitória imediata, ela é aleatória. Pode até acontecer tu ganhar 2, 3 jogos, né, presidente? Ganhar um campeonato e tal, mas para ter um processo para ter conquista e vitória num clube, numa empresa, em qualquer lugar, é processo, cara. E processo é o cara ter tempo para treinar, o cara ter tempo para implantar ideias. Se as ideias que ele quer implantar são as tuas, que te levaram a contratá-lo, então tem que dar condições para que ele as implante, né? E não mudar porque a rede social te diz que o treinador não presta mais, né? Eu hoje recebi um vídeo, só não vou entrar em detalhes aqui porque envolve um grande amigo meu, mas de um treinador ter que sair do carro e dar explicação para a torcida organizada. Quer dizer, é difícil, né? É difícil você, como dirigente, convencer um treinador de alto nível a vir trabalhar na nossa liga se essas coisas ainda acontecem, né? Então, tomara que logo não aconteçam mais. Rui, vamos entrar num outro item. Como é que estamos de tempo aí? Estamos tranquilos. A questão das contratações, da formação de elenco, né, que realmente é o segundo passo do executivo. Ele tem que definir o comandante. Sim. Definido o comandante, ele passa, né, a analisar. Como é que tu concebe isso? Como é que tu formula, né, a utilização da base, a conexão que tem com a base, o que tem de utilização da base e o que falta, recorrer ao mercado, recorrer ao mercado buscando atletas que sejam compatíveis com a escassez de recursos. Perfeito. Né? O teu departamento de scout, de análise de desempenho, o teu gerente de mercado, como é que funciona isso na tua atualidade? Eu começo pelo fim, porque eu penso que é o mais importante. Não há trabalho competente de scouting se você não tiver scouts e gerentes de mercado, analistas de mercado competentes. E em grande número. Por quê? Porque a escolha de um atleta ela envolve muitas ideias, né? Todo mundo tem ideia no futebol. Mas do ponto de vista profissional, você tem que analisar muitas coisas, né? E depende muito de onde você está. Por exemplo, no São Paulo, nós não podemos contratar os melhores jogadores. Nós temos que contratar os jogadores certos, né? Sim, mas isso é um jogo de palavras. Não, isso é a realidade, né? Eu tenho hoje, no meu elenco, talvez nós tenhamos errado, é normal, né? O equívoco é humano, né? E eu acho que a inteligência artificial não vai montar equipes perfeitas, né? Então nem a inteligência artificial será capaz de montar equipes perfeitas porque é muito complexo.
Mas eu tenho absoluta convicção que nós temos hoje no nosso elenco 90%, 95% de jogadores que foram acertadamente contratados. Se eles têm um nível maior, menor, se eles podem jogar na Europa, isso é outra discussão, né? Mais do que isso, nós temos no São Paulo hoje, já tivemos 52% do nosso elenco principal de jogadores formados no São Paulo. Isso é alto, né, presidente? Muito 52%. alto. Muito alto. Hoje deve estar em 46, 47, continua sendo alto. Por quê? Porque são usados? São usados. Quando nós chegamos, e quando eu digo nós é Júlio Casares, Carlos Belmonte, eu, Muricy, né? Eu, enfim, toda a equipe que foi montada, o desafio que os nossos dirigentes nos deram é esse: olha, nós temos aqui um investimento gigantesco na formação e nós temos dados estatísticos que mostram que os nossos jogadores jogam poucos minutos aqui, ficam pouco tempo aqui. E eu tenho até, pena que eu não trouxe, eu tenho até um demonstrativo do Nestor, por exemplo, né, que é um jogador que eu reputo um jogador que tem uma evolução gigantesca e que vai ser um jogador de destaque no cenário nacional logo logo. Já é hoje, mas, né, o Nestor tinha já jogado com o treinador anterior, mas a minutagem era muito baixa. Quando chega o nosso projeto, com todos os treinadores, Crespo, portanto não é uma coisa do treinador, é do perfil, o Nestor passou a jogar muitos minutos, mas muito mesmo. O Luan, o Beraldo, o Pablo, ou seja, nós temos praticamente, nós temos em cada setor hoje do futebol profissional, do nosso time, um jogador da base. E há um setor que nós temos 3 da base. Então assim, isso é algo muito importante na formação de elenco do São Paulo. Eu não posso contratar um jogador sem antes exaurir a minha base, né? Lembrando que esse ano nós fizemos 9 contratações, mas nós tiramos 16 jogadores ano passado. Dessas 9 contratações, nós tivemos 6 lesões graves. Dessas 6 lesões, 3 jogadores da base que estavam preparados para jogar no nível que está o Beraldo, no nível que está o Pablo. E as lesões tiraram eles. Quando tem as lesões, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no mercado buscar. Então, no São Paulo, e eu vou falar daquilo que eu vivo hoje, existe toda uma lógica, né? Nós temos todo um perfil de elenco. Nós estamos investindo no nosso setor, nós temos que aprimorar muito mais o nosso departamento de mercado. Ele de alguma forma, nos anos anteriores, ele foi ficando, não digo esvaziado, mas não acompanhou a evolução que o futebol exige hoje. Então nós estamos investindo nisso. Agora, semana que vem vamos ter uma novidade, estamos contratando um profissional de um clube que fez excelentes elencos nos últimos anos. Então quando você contrata um cara desse, você está contratando também todo o conhecimento que ele traz, né? Todos os dados que ele tem, toda a capacidade. Tem muito do olhar do executivo, óbvio, porque ao longo dos anos eu me preparei para isso. Tem o olhar do Muricy, que é um olhar muito qualificado. E aqui, meu contrato está terminar 6 meses, então assim, não tenho nenhuma obrigação de fazer nenhuma média com ninguém. Por sorte, o São Paulo tem hoje um diretor de futebol que conhece esporte, que conhece futebol, que tem sensibilidade, que sabe delegar, que sabe ouvir, que debate, né, que é o Belmonte. O presidente também tem um conhecimento, ou seja, eu já trabalhei com dirigentes que não conheciam futebol e que queriam, de alguma forma, interferir no processo. E aí é muito mais difícil, porque tu tem que convencer de que ele não pode me convencer. O que é difícil quando o cara está acima de ti, né? Então, isso... E quando ele é convencido pelo vizinho também, né? Quando ele recebe uma ligação do vizinho, quando ele recebe aí, sem nenhum tipo eu tenho muito respeito pelos agentes, eles são fundamentais no processo, mas às vezes o agente faz esse caminho, né, do dirigente que não está no dia a dia, porque não sabe o budget, porque não sabe o protocolo, porque não sabe o dirigente estatutário às vezes. Hoje mudou muito, mas era aquele dirigente que não está no dia a dia, né? Diferente do São Paulo, que eu tenho dirigentes que estão no dia a dia. Então existe, por exemplo, um processo que ele é muito claro, né? Primeiro é buscar sempre espaço para Cotia, né? Não há contratação no São Paulo que não parta da ideia de que nessa posição eu não tenho em Cotia esse jogador, ou ele não está pronto. Ou ele veio, estava pronto e se lesionou com uma lesão de 8 meses. Eu tenho que ir no mercado, né? Tanto que as nossas contratações esse ano foram muito pontuais, né? Então, basicamente é isso. Ter uma equipe de trabalho que te desenvolva conteúdo, informação o tempo todo, porque o mercado hoje está muito grande. Hoje você tem um jogador jogando lá na Moldávia, que pode ser um cara que joga aqui. Tem um japonês jogando na Turquia, que pode jogar aqui. O futebol se abriu muito, o futebol se globalizou muito, né?
Você tem jogadores aí que... E tem brasileiros espalhados pelo mundo, né? Pelo mundo E a todo. todo momento aparece um final de contrato. Exato. Ou uma guerra, né? Então, exato. Então, você tem a janela da guerra da Ucrânia. Então, se você tem mapeado todos os jogadores jovens que estão na Ucrânia e já com as necessidades que você tem, você já aciona. Então, eu acho que ter essa equipe de apoio, esse backstage, vamos dizer assim, né, do executivo é fundamental. E a gente agora tem acesso a esses documentários, né, que os streamings estão investindo muito nisso, mostrar os bastidores dos clubes, e a gente percebe como os problemas deles são iguais aos nossos, né? Os grandes clubes... E como a gente às vezes tem mais competência do que eles até, né? Mas tem um documentário que eu gosto muito, que é o do Leeds, né, que mostra todo o processo do Leeds com o Bielsa até subir, né? Que agora lá eu ia te pedir no final uma dica, eu já vou antecipar, esse, então esse já fica bom. como vale uma dica. A pena ver. Que agora caiu, né? E ali tem uma figura que é protagonista do documentário, que é o Horta, né? Que é o executivo deles. E ele faz uma apresentação pro boarding deles lá, com gráficos e tudo, e ele diz, olha, esse aqui é o trabalho feito pela minha equipe. E o cara pergunta para ele, quantas pessoas tem na tua equipe? 28 pessoas. Então ele é a apresentação do trabalho, mas o trabalho tem toda uma dedicação de muita gente. Tem outro do Arsenal que parece o Edu também, o Edu faz apresentações para o boarding dele lá com uma equipe de pessoas, de 30, 40 pessoas que desenvolvem coisas para ele. Né? Hoje o teu staff no São Paulo são quantos profissionais dentro do departamento? Nós temos hoje, entre análise de mercado e análise de desempenho, nós temos 6 profissionais, né? Mas nós temos uma grande lacuna ainda na análise de mercado, que nós estamos tentando preencher, já estamos preenchendo com essas novas contratações, né? No Atlético Paranaense, por exemplo, eu trabalhava com 8 pessoas. Chegava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, todo dia. E não é coincidência que o Atlético é bastante assertivo. O Palmeiras tem 18. E tem no seu comando lá o Lucas, que é genial. Né? Então, assim, se tem um departamento que vale a pena investir hoje no futebol, além do executivo, óbvio, é o profissional de análise, tanto de desempenho quanto de mercado, porque ele realmente traz receita. Né? Havia um tempo que dizia assim, esses guris do computador. Não, esses guris do computador são desde que você tenha aquele velho equilíbrio que a gente vê nos filmes de beisebol, né? Tem o velhinho lá sentado com as anotações, né, presidente? Um dia vão ser nós, né? Que tá lá mascando fumo e tal, e tem o cara da métrica. Essas duas coisas juntas é o que faz. É legal. Eu tinha um organismo inorgânico, para deixar bem claro, né, que era formado pelo Lisca, pelo Guto, pelo Jorge Macedo e pelo Alexandre Correia, que era jornalista. E, sim, naquela época não havia esse segmento dentro do clube, né? Esse era o teu software. Mas eu me informava com eles, eu pedia, quero isso, quero aquilo, esse jogador, vê isso, vê aquilo, e eles é que me ajudavam. Mas isso é scout, né? É scout, só que era uma coisa informal, não fazia parte não tinha nomenclatura. Né? O Guto, vai olhar o Arlindo Maracanã no Ceará, um lateral direito que tinha jogado no Fluminense. Em loco, né? Vai olhar. Aí ele chegava, o Arlindo não jogou bem, mas jogou bem o Yarley, né? E aí jogou bem, jogaram contra o CSA, o destaque do CSA foi o Cleiton Xavier. Mas jogou em casa ou fora de casa? Com torcida ou sem torcida? Isso. De local ou fora? Né? Tudo isso aí o Gutão a favor ou contra? Ou o Lisca, mesma coisa, né? O Jorge Macedo. O Jorge Macedo, para mim, que é executivo, é um dos que tem melhor olho, porque ele sempre trabalhou nesse setor da base. Ele tem um olho assim, diferenciado em relação à maioria dos profissionais que eu conheço. Né? Eu confio muito no Jorge, exatamente por essa visão que ele tem de jogador competitivo. Né? Ele consegue definir de uma maneira. Hoje ele é executivo, hoje ele está fora desse setor. Eu ousaria dizer, presidente, que o Jorge, que eu tenho como amigo, nunca fui na minha casa, nunca fui na casa dele, mas eu tenho como amigo porque são profissionais, como eu falei, tem profissionais que têm tanto caráter, tanta conduta, tanto que viram amigos, mesmo que a gente não conviva. Né? O Jorge é um dos grandes responsáveis por uma mudança de mentalidade dos times do Nordeste, por exemplo. Né? O que o Jorge implantou no Ceará, né, de times de velocidade, força e transição, não é uma coisa assim que está vinculada aí é o contrário. Não é que ele chegou lá e o clube tinha manualizado. Ele trouxe para o clube, eu acho que, por isso que eu digo, o executivo também tem a capacidade de deixar legados. Né? Quando o clube, como eu tenho convicção que deixei legados na Chapecoense, né? Porque a gente vem de uma experiência que é tão, não maior, mas tão mais vasta, que você deixa uma contribuição. O Jorge fez times do Ceará
que são times emblemáticos, É. né? São times em que todo mundo começou a olhar, eu quero aquele jogador, eu quero aquele. Por quê? Porque eram times que tinham muita força física, e aí a nossa cultura de jogar futebol, aí ó, pertencimento, né? Cultura de jogar futebol. Ah não, peraí, eu fui criado vendo força, velocidade, né? E com olhar de mercado de ver o que nem sempre está ali na prateleira, porque contratar o Arrascaeta é fácil, né? A gente vai, sei lá, e contrata o Arrascaeta. Contratar jogador a preço de venda é a coisa mais fácil do mundo. Não digo que não seja certo não, e que tenha seus... Não, é certo para quem tem dinheiro. Para quem tem possibilidade, né? Agora, quem tem recursos escassos, eu não vejo como certo. Mas, cada um, né? Diogão, a palavra está contigo aí. Vamos lá, vamos caminhando pro final, Fernando. Eu queria ouvir um pouquinho o Rui. O que tu tá vendo desse novo cenário com o SAF, essa movimentação dos clubes? Qual é a tua opinião sobre tudo isso? É um cenário que tem muitos desdobramentos, né? Positivos e negativos. Vamos falar dos positivos, que eu acho que é sempre melhor. A gente já vive tanto num ambiente tão, né, duro no futebol. O positivo é que tudo isso que a gente está falando aqui, e que a gente falou aqui, que vocês falam nos cursos, que vocês propagam e que vocês compartilham com os alunos, com os interessados, com os seguidores, é irreversível. Ou seja, se eu poder deixar uma palavra aqui para quem segue a nossa página aqui, vocês todos, é que tudo que está sendo ensinado aqui é para muitos anos, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de refletir. O futebol não tem mais como voltar a ser como nós vivemos, né, presidente? Nós chegamos aí, eu cheguei a viver esse futebol mais empírico, mais artesanal quase assim, né? O futebol chegou num patamar, e agora com as ligas, né, e a liga está muito próxima de acontecer, nós vamos ter aqui uma Premier League, onde cada vez mais vai se buscar qualificação de conteúdo, qualificação de profissionais, qualificação de processos, independente de pressão de torcida, de pressão obviamente que se trabalha para o torcedor, isso não vai mudar nunca, mas não vai ser mais a pressão da rede social, que eu não sei, por exemplo, não sou especialista nisso, mas eu acho que isso aqui não é a voz da torcida. Eu sempre acho que isso aqui é uma voz amplificada a partir de interesses, de protagonismos, mas eu não consigo ainda reconhecer, pode ser que um dia eu reconheça, que isso aqui a voz, mas impacta. Não, mas tem um impacto como se fosse a voz da torcida. Esse é o grande problema. Mas isso vai acabar. Eu acho. Porque quando eu for dono do meu clube, veja bem, estou falando de clubes que tu me perguntou da SAF, né? O São Paulo é um clube associativo que eu, por tudo que eu vejo lá, acho muito difícil ter um processo de transformação em empresa. Mas muita gente fala muito que a solução do clube é virar empresa. O Real Madrid não é empresa. E nunca será empresa. O Real Madrid é um clube associativo que optou por processos e práticas empresariais. E por isso virou o que virou, né? Então, assim, o Barcelona não é um clube empresa. E não será um clube empresa, né, presidente? Porque ele representa uma cultura, quase uma nação. Como é que você compra uma nação? Porque na Catalunha é quase como se fosse um outro país. Então eu vejo muita coisa boa. Eu acredito firmemente que nós vamos ter cada vez mais espaço para profissionais, e aí voltando ao nosso assunto aqui que nos interessa, cada vez mais o futebol vai gerar espaços para profissionais qualificados, mas também vai aumentar muito o nível de competição. Ou seja, os clubes que estão em processo de reconstrução, como São Paulo, por exemplo, eu acho que já vamos sentir isso esse ano. Tenho para mim que esse é o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos 15 anos, presidente. Assim, não sei qual é a sua percepção. E a tendência, e isso a gente fala muito no São Paulo, a tendência é que se a gente não estiver atento a isso, nós vamos ficar para trás. Se nós não conseguirmos criar um mecanismo de estarmos muito competitivos a partir de 25, 26, 27, 28, nós vamos ser atropelados. O nosso patamar de concorrência vai mudar, porque as SAFs vão potencializar muitos clubes. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Botafogo é um clube gigante. Sim, mas o Botafogo está com dificuldades tremendas. Daqui a pouco vai ser o Red Bull. Daqui a pouco vai ser o Bahia. O City, eu sei o tamanho do investimento do City no Bahia. É muito grande. Vocês vão ver o que eles vão fazer na janela agora. E não só em dinheiro, né? Não. Vai ser estrutura, vai ser tudo. Expertise, profissionais, processos. O resultado imediato, ele é perigoso. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente sobrevivia nas incompetências alheias, né? Como é que a gente era mais competente que o outro clube, porque o clube era muito incompetente, então eu consegui resolver. Se tu tiver um organismo em que tu tenhas muitos clubes competentes, amigo, tu vai ter que estar sempre num percentual muito lá em cima para ser competitivo. E isso não vai ser fácil. Hoje Rui, nos últimos 2 anos, depois da pandemia, com a possibilidade de mudar 5 jogadores em cada jogo, com a mudança física que o futebol teve, né? A intensidade, volume físico,
contato físico. O que está prevalecendo hoje para vencer é a possibilidade de tu manter rendimento durante toda a partida. Dificilmente tu consegue manter rendimento com os teus 11 iniciais. Sim. Então, o grande segredo que o Fortaleza está aí para mostrar, que o Botafogo está aí para mostrar, né? Que o São Paulo, de alguma maneira, mostrou, mas eu quero ver mais para ter uma conclusão, é ter jogadores equivalentes. Ter, dentro do teu grupo, tu ter 20 jogadores equivalentes, que tu possa mudar durante o jogo e manter o ritmo, e manter o ritmo físico, a potência, a virilidade até o final. Perfeito. Né? Se tu tiver isso, tu vai chegar longe na competição. Qual é o craque que tem o Fortaleza? Não tem craque. Qual é o craque que tem o Botafogo? Não tem. São jogadores que foram pensados no mercado através de pesquisa muito bem elaborada, que permite ao Botafogo colocar jogadores no segundo tempo equivalentes aos primeiros. Sim. E aí tu pega o Marlon Freitas, o Vitor Sá, aí tu pega esse último jogador que veio do Japão, o cara da beirada ali, o Júnior Santos. Aí tu pega o Tiquinho, que era do Veranópolis aqui, que era do Cerâmica, né? Que a gente não contratou. Mas tava no Porto, né? Hein? Mas tava no Porto. Não, eu sei, mas ele foi pro Porto. Aí ele foi pro Vitória de Guimarães, eu acompanhei ele lá. Ele foi pro Vitória de Guimarães e depois foi pro Porto. São todos jogadores fisicamente. Jogadores que foram para lá e cresceram fisicamente, né? O Júnior Santos também foi pro Japão. O Vitor Sá, que ninguém conhecia, né? Enfim, esse tipo de jogador que o Botafogo contratou, que o Fortaleza tem contratado, mercê de uma análise muito bem feita, permite que eles, sem grife, né, tenham desempenhos excelentes. O Fortaleza, saindo agora da competição, ele vai ficar só com 2 competições, ele vai dar salto. Eu até para ser justo, o Fortaleza também é um case muito interessante, né? Porque, e aí eu tenho certeza que tem uma contribuição muito grande do Rogério. Sem dúvida. O Rogério, e eles reconhecem isso. O Rogério, e a gente falou de legado aqui, né? O Rogério, além das conquistas de título, o Rogério mudou o patamar do Fortaleza, né? E principalmente estrutural. E quando eu digo isso, eu não estou de forma alguma menosprezando a história do Ceará. Eu estou dizendo, estou dando um dado de realidade. O Ceará, e porque quem contratou o Rogério foi o Ceará, foi o Fortaleza. Né? Foi o presidente que foi lá atrás dele. Então, assim, eles tiveram a ideia genial de trazer uma figura que seria capaz de ter um poder transformador no clube, que teve. Né? Obviamente que foi uma troca, né? Então, o futebol do Nordeste ilustra muito isso que o senhor está falando, né? De ser muito assertivo nas contratações, de ser ousado em algumas contratações, a ponto que o Fortaleza hoje, se eu ligar para lá e pedir um jogador deles, é 5 milhões de euros. E eles têm dinheiro para contratar jogadores que muitos clubes do nosso nível não têm fluxo de caixa para contratar. O Fortaleza contratou o Caleb por 15 milhões de reais. O Fortaleza vendeu agora o Moisés por 5 milhões de euros, aliás, 5 milhões de dólares, tá? Tem o Hércules, que ele vai também vender por 5 milhões de dólares, um percentual. Moisés que veio da Ponte. O Moisés que veio da Ponte por 4 de reais. 4 de reais. Aí assim, eles levaram alguns jogadores. Estou contratando um Escobar, um lateral esquerdo agora, que é argentino, que estava fora, que também vem por um bom valor e que vai ser destaque até o final do ano. Então, do Ibiza. Então, são jogadores, são clubes, e o Botafogo também, né, que tem o Alessandro lá, que é o chefe do Red Scout. Red Scout, né? Que também foi um investimento importante. Saiu daqui, né? Saiu do Inter aqui, foi um investimento importante. Então, não é coincidência, né? Esse tipo de investimento, que é feito na estrutura e nas pessoas, não era um fato comum anteriormente. Não. Então, vou contratar jogador, vou contratar o treinador. Então, vou gastar com chefe de análise de desempenho. Isso aí eu vou contratar um jogador. E aí nós chegamos também com o Cruzeiro, né? As ações que o Cruzeiro fez foi primeiro em estrutura, em pessoas, para depois pensar no elenco e como é que vai ser trabalhado. E aí nós chegamos no protagonismo do executivo de futebol, que é o teu caso, que hoje no São Paulo, segundo tua própria afirmação, não é um protagonismo visível, mas é interno. Sim. Né? Essa atividade é a grande atividade que tem hoje no futebol brasileiro. Sim. Por isso a gente destina os nossos cursos para mostrar esse protagonismo, essa necessidade de que esse profissional cada vez mais se qualifique, porque é através dele que vai ser montada toda essa estrutura que vai potencializar rendimento. E aí tu vai pegar jogador médio, jogador de menor condição, que vai potencializar rendimento em cima do trabalho que é feito pelos profissionais coordenados pelo executivo. Né? E cada vez fica mais claro que contratar não é uma atividade individual.
Porque todo mundo diz assim, o Rodrigo Caetano contratou esse, o Alexandre Matos contratou esse, o Anderson Barros contratou esse. E aí a tua métrica de avaliação se tu é bom ou mau executivo é quantas contratações deram certo e quanto deram errado. Aliás, fizeram isso com o senhor também, né? Só que não é essa avaliação que tem que ser feita, ela é muito maior do que isso. Porque não há eu. O processo de contratação de atleta é tão coletivo quanto o futebol, né? Porque ele envolve muitas pessoas. Obviamente que o presidente diz assim, não, Rui, esse aí dá para contratar, né? Esse aí não quero contratar, porque a palavra final é do presidente, o regime é presidencialista. Mas o processo de contratação ele não é individualista, né? Ele é um colegiado cada vez maior, né? Então tem que trazer bons profissionais, tem que investir em profissional, tem que investir em executivo. Nós estamos cada vez mais longe do achismo, né? Claro. Não dá para ficar no achismo. Hoje é tudo com dados, com pesquisa, com análise criteriosa. É o que a gente defende aqui para a atividade que tu brilhantemente desempenha no São Paulo. Obrigado, presidente. Fernando, eu vou encerrando a minha participação. Queria agradecer, Rui, mais uma vez, pela disponibilidade. Queria te pedir para deixar aí uma dica de leitura para o pessoal. A gente tem uma editoria aqui que é uma homenagem para o Rui Carlos Osterman, então é a Biblioteca Rui Carlos Osterman, tu que é aqui da terra, né, conhece bem a importância. E eu queria que tu deixasse essa dica que a gente passa aí para os nossos alunos. De cabeça, assim, acho que tem muito hoje o apelo visual, né, para essa nova geração. Eles são muito mais visuais do que a gente, né? Eu vejo pelos meus filhos, estão sempre com tablet, Eu recomendaria muito essas séries de streaming que tem aí de Arsenal, Leeds, que mostram muita intimidade dos clubes como a gente nunca viu antes, o Tottenham, né? Eu acho muito legal e a gente percebe, e aí os alunos vão perceber, a comunidade aqui de vocês, né, vai perceber o quanto é possível estar lá também. E eles hoje qualquer jovem de 19, 20 anos domina no mínimo 2, 3 línguas, né? E se você tiver o domínio da língua do futebol, que é ensinado aqui, se você estiver preparado para a gestão, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Talvez eu não tenha mais tempo porque já não sou tão menino assim, né? Mas para os alunos que estão chegando, para quem está entrando no futebol, se você tiver algumas ferramentas diferentes dos outros, você chega lá, né? A Bola Não Entra Por Acaso é um livro que eu gosto muito, do Ferran Soriano, e eu tive o privilégio de ter conhecido ele, né? Ele que agora é uma figura importante no Grupo City e esteve lá no Bahia. E eu vou cometer uma inconfidência, talvez ele não goste aqui. Eu, em 2016, com o Paulo Samuel, né, que eu quero prestar uma homenagem ao nosso amigo Paulo Samuel aqui, tem que citar ele, porque ele foi muito importante na minha carreira também. O Paulo sempre foi um cara que ajudou os outros, né? E talvez por ajudar tantos outros não cuidou de si próprio, né? Então, é uma pessoa extraordinária. E o Paulo, quando eu saio do Grêmio, eu estava um pouco ainda, o que eu faço da minha vida? O Paulo organizou, e essa é a palavra, o Paulo organizou uma viagem de 30 dias, em que eu fui visitar grandes cases de futebol, porque eu tomei a decisão com a minha família que eu ia insistir naquilo. Eu sabia que ia dar certo, né? E aí o Paulo me proporcionou, porque ele é muito amigo do Ferran, que nós encontrássemos o Ferran Soriano na sua casa em Barcelona. E nós ficamos lá, sei lá, das 9 da manhã até as 5 da tarde, e foi o maior MBA que eu fiz na minha vida, né? E tudo que está acontecendo hoje, nós estamos falando de 2016, segundo semestre de 16, né? Tudo que ele disse está acontecendo no futebol. Então, um cara visionário, um cara preparado. E ele falava muito isso, Rui, se vocês, naquela época eu era mais jovem, né? Mas se vocês, executivos brasileiros, pela quantidade de situações que vocês vivem, que é muito diferente das nossas, pela improvisação que vocês têm que ter, por esse jeito brasileiro de trabalhar, e era um elogio, não era uma crítica, se vocês dominarem 2, 3 línguas, vocês vão trabalhar nos grandes clubes do mundo. Quando ele disse aquilo para mim, eu pensei, esse cara tá me querendo tratar a minha depressão aqui e tal, né? E o Paulo estava ao meu lado e se confirmou assim. Então, não é o Rui que está falando, não é o Fernando Carvalho, não é o Diogo, talvez o maior executivo do futebol mundial dizendo aquilo que o presidente diz aqui todos os dias para os alunos, né? Acreditem, creiam, perseverem. Por quê? Porque se estudar, se preparar, se qualificar, o céu é o limite. Dá para trabalhar no City, no Real Madrid, onde quiser. Isso aí. Bom, mais uma vez, te agradeço aí a oportunidade de conviver contigo, de absorver do teu conteúdo hoje brilhante, pela experiência que tu angariou nesse período, desde a saída do Grêmio, ou desde o período do Grêmio, convivendo com o velho, né? O Galo Velho, eu sei que te trouxe muitos conteúdos, velho, Fábio Koff, que faz muita falta entre nós. Me faz muita falta. Esquecemos de contar a história do Jeromel, inclusive, né? Mas vamos contar para outra. Te agradeço, então, a tua presença aqui.
né, esperando um próximo contato. Logo, logo teremos aulas e tu vai dispor conosco aqui os teus conteúdos para os nossos alunos futuros. Grande abraço e muito obrigado pela tua atenção. Será sempre um prazer. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.